Se quiser trazer uma farofinha, alguma coisa, pode trazer. Se quiser só trazer a barriga, pode vir também. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Eu queria que você, se pudesse não faltar essa vigília. Eu sei que alguns têm parente em casa, vão viajar, mas 00:20 no máximo nós estamos terminando. Porque nós vamos falar da receita para você aplicar em 2024. Amém? Deus, Ele, através do servo dele, Ele nos dá uma instrução daquilo que não devemos fazer e daquilo que devemos o quê? Fazer. É uma receita simples, porém eficaz. Simples, porém eficaz. E nós temos nessa palavra 3 qualidades que nós devemos, ou na verdade qualificações que nós devemos observar, e o conselho principal do sucesso. Se você quer saber como aplicar essa receita na sua vida, para que você tenha um 2024 abençoado, nós vamos falar essa vigília hoje. Amém, gente? Vai ser muito abençoada essa mensagem da vigília, mas não diferente dessa daqui agora. O título é: o poder de Paulo vem só de Deus. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo está relatando o testemunho dele e o testemunho daqueles que têm Cristo. Às vezes as pessoas, elas associam ou veem Jesus de uma maneira errada. Você tem que examinar as Escrituras. Jesus disse isso. Jesus falou para o povo: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Tem pessoas que veem Jesus como se ele fosse o único que pode resolver os problemas dela de saúde. Jesus é só o médico para ela, o médico dos médicos. Ela só ora quando está com dor, só pede para Jesus quando está doente. Ela tem Jesus como se fosse um curandeiro. Outras olham para Jesus como se ele fosse só um consultor financeiro, só quando ela está querendo fazer os negócios ou ser bem sucedida nos negócios, é que ela vai lá fazer uma campanha. Tem gente que só vem na segunda-feira na igreja. Eu conheci muitos membros assim. Só vem na igreja quando tem campanha financeira. Quando acaba a campanha financeira da igreja, ela vai numa outra que tem, mas ela não busca Jesus Cristo pelo que Ele é, o que Ele representa. Tem pessoas que só veem Jesus como um bom conselheiro. Tem religiões que ensinam isso, que ensina sobre comportamento apenas. O próprio Espiritismo tem o Evangelho segundo Allan Kardec, que apresenta Jesus comportamental, como devemos nos comportar, amar, perdoar, mas não revela sobre a cruz. O Evangelho segundo Allan Kardec não fala da cruz, do sacrifício, o porquê da cruz, o porquê do sacrifício. Não fala da ressurreição.
Por quê? Porque se for falar disso, automaticamente elimina a base da crença do espiritismo, que é o karma. O que é o karma? Já falei outra vez aqui, mas vou repetir. O karma, eu falo que eu fui espírita, o karma é vamos dizer assim, uma dívida que eu tenho que pagar por erros que eu cometi em outra encarnação. Não é isso? Quem já foi espírita aqui? Quem já foi? Não é assim? Então, se eu cometi um mal nessa encarnação, se eu fiz um mal para alguém, na outra encarnação eu vou sofrer as consequências desse mal que eu fiz para alguém. E assim eu vou evoluindo de encarnação em reencarnação, de reencarnação em reencarnação, até chegar a um nível espiritual que eu não precise mais reencarnar, porque eu paguei, vamos dizer assim, aquela maldição. O karma é uma maldição. Mas a cruz revela que Jesus levou sobre si todas as nossas o quê? Maldições. Então reencarnar para quê? Primeiro. Segundo, a reencarnação ela é para pagarmos dívidas e evoluirmos espiritualmente. E o sofrimento que eu passo, todo o sofrimento que eu passo na terra, em vida, é justificado pelo meu karma. Então eu passo dor, percas, frustrações, é o meu karma. Eu estou passando o meu karma, o meu sofrimento, porque no passado eu fiz coisas más, na outra encarnação. Só que Jesus, ele sofreu? Sofreu ou não sofreu? Ele foi condenado injustamente, foi perseguido, foi caluniado, foi injustiçado, foi açoitado. Bateram em Jesus? Bateram ou não bateram? Bateram para valer até sangrar, cortar, ou só foi uma surra que ele tomou? Cortaram ele todo. Jesus, ele foi preso, foi traído, foi. Jesus foi levado até ao Calvário e foi crucificado, foi ou não foi? Mataram Jesus. Agora a pergunta que nenhum espírita responde: se Jesus era perfeito ou era imperfeito? Jesus era perfeito. Se ele era perfeito e ele não reencarnou, ele encarnou, foi a primeira e única vez que Jesus entrou no ventre de uma mulher, não é isso? Se ele encarnou, nasceu filho de homens, né? De marido e mulher, não é isso? E ele era perfeito, justo, não havia pecado nele, está escrito que não havia pecado nele. Qual era o caráter de Jesus? Por que ele sofreu, se não havia pecado nele? Quando nós lemos a Bíblia, entendemos que ele sofreu em nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. O apóstolo Paulo fala que a nossa dívida foi cravada na cruz, foi cancelada. Então ele sofreu em meu e seu lugar, no nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida, por isso que ele sofreu injustiças mais do que ninguém, calúnias mais do que ninguém. Foi chamado filho de Beelzebul, foi traído pelos seus amigos, foi não somente traído, foi enganado até por Judas, um dos seus discípulos, que ele chamava os discípulos de amigos, né? Vós sois meus amigos. Ele foi condenado injustamente, açoitado injustamente, caluniado, perseguido, e foi levado à morte de cruz, e a cruz representava a maldição. Então isso quebra a base da crença do espiritismo, porque o karma é o sofrimento, é a explicação do sofrimento do homem. O homem está pagando pelo que fez.
Mas se a cruz nos ensina, né, que Jesus pagou, sofreu por nós, pagou o preço por nós e levou a maldição por nós, para que reencarnar se ele já pagou o preço? Se a gente tem que reencarnar, Jesus não precisava ter vindo na terra. Era só o homem ficar reencarnando. Então quebra. Então o Espiritismo ensina Jesus comportamental, só mostra o amor. Eles escondem a cruz, porque a cruz revela a falha da crença do Espiritismo. Eu já fui em debates debater contra espíritas. Já falei aqui uma vez, fui no programa da Rede TV, que era chamado Rondônia da Gente, lá em Rondônia, com o presidente da Confederação Espírita. Primeiro que ele não conseguiu debater comigo, que ele começou a passar a mão, manifestou no estúdio lá. Aí o amigo dele que debateu, trouxe uma pilha de livros assim, Bíblia, livros para debater comigo. Eu não levei, nem a Bíblia eu levei, porque a palavra de Deus está onde? Está no coração. E aí eu fiz a pergunta, gagueja, não responde, não tem resposta, quebra. Os muçulmanos acreditam em Jesus? Acreditam ou não acreditam? Acredito. Jesus para eles é Yeshua ou Issa. Tanto existe o sobrenome Issa, vem de alguns muçulmanos. Issa que é Jesus. O meu avô, na verdade avô de consideração, era libanês. Ele chamava Américo Issa. O filho dele, meu tio, chamava Antônio Américo Issa também. Isso é Jesus, ou Dissa. Eles acreditam em Jesus, acreditam, os muçulmanos acreditam. Quem é Jesus para eles? Um profeta, um bom profeta, que veio falar sobre Deus. Mas ele morreu e ressuscitou? Não, eles não acreditam que morreu e ressuscitou. Não acreditam. Os testemunhos de Jeová acreditam em Jesus? Acreditam. Mas acreditam que ele ressuscitou? Não. Eles acreditam que Jesus foi levado, morto, depois ele vai ressuscitar. Então, muitos falam de Jesus, mas Jesus nos ensinou: examinar as Escrituras, elas testificam quem eu sou. Não é o fato de falar eu creio em Jesus, mas como você crê nele? O que é Jesus para você? Paulo, ele diz para nós o testemunho do que é Jesus na gente. Nós somos vasos de quê? De barro. Vasos de barro. Paulo foi um fariseu, mestre, formado por Gamaliel, era o professor da época de teologia, maior professor de teologia. E ele fala: tudo que eu aprendi, eu considero como refúgio, como lixo, para que a excelência de Cristo se aperfeiçoe em mim. E ele está dizendo aqui, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, o que significa isso, bispo? Significa que eu ter Jesus comigo, e para ter, eu tenho que entender quem é Jesus, o que ele significa, que ele é a plenitude de Deus. E se eu estiver com ele, não significa que eu não vá passar por lutas, por tribulações, por angústias, por perseguições, por aflições. Porém, de todas essas situações e circunstâncias que eu passe, eu vou continuar de pé, porque o poder de Deus está através de Cristo dentro de mim. As pessoas que não têm esse Cristo que você tem lá fora,
por muito pouco do que você já passou, tiram a própria vida. Quantas pessoas tiram a própria vida por coisas bobas lá fora? Coisas bobas. Esses dias agora, essa semana passada, quarta-feira, se não me engano, um youtuber famoso, ateu, que foi um influenciador dos jovens, grande influenciador de jovens, tinha milhões de seguidores, falava de besteira no canal dele, e zombava da igreja, zombava da fé, zombava de tudo, tirou a própria vida, se matou, quarta-feira, na frente da namorada, se suicidou. Por quê? Qual o motivo? Os psicólogos falam que é depressão. Pode ser um monte de coisa, mas nós da fé sabemos que ele não tinha quem? Ele era ateu, zombava de Jesus, zombava da fé, mas aparentemente não tinha nada para tirar a vida. Tinha dinheiro, tinha condição financeira, tinha fama, mas tirou a vida, sofreu depressão. Quantas pessoas lá fora você conhece? Quantos artistas, quantos cantores que tiram a própria vida, fazem tratamentos, se abalam emocionalmente facilmente, porque não tem nem dentro deles a excelência de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Que ter Jesus não é somente ser associado a vitórias, a bênçãos, mas também é em suportar e passar e superar as adversidades. Jesus não vai impedir que você sofra, mas Ele vai junto com você vencer esse sofrimento. Você lembra que Ele falou para Pedro? Quando Pedro falou: eu estou pronto para morrer contigo. Jesus falou: não, você não está pronto não. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não, eu estou pronto para morrer, Senhor. Certamente eu estou pronto. Pedro estava convicto, estava pronto, preparado. Mas Jesus disse: não, o diabo tentou te peneirar, mas eu roguei por ti. E o que Jesus rogou? Ele fala, qual foi a petição de Jesus? O que Jesus pediu para Deus? Eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Então Jesus não disse: eu roguei por ti para que o diabo não encoste em você, eu roguei por ti para que o diabo não se aproxime de você, eu roguei por ti para que o diabo não toque em você, eu roguei por ti para que você não sofra. Não, ele disse: eu roguei por ti para que a tua fé, a fé que você precisa para vencer o mal, a fé que você precisa para superar, a fé que você precisa para resistir, porque a palavra fala que nós temos que resistir firmes na fé ao diabo. Resistires firmes na fé, e o diabo fugirá de vós. O diabo, vosso adversário, anda em vosso redor, fugir em comunhão. Resistires firmes na fé, e ele fugirá de vós. Então Jesus disse: eu roguei para que a tua fé não se apague, para que a tua fé não desfaleça. Você vindo de manhã na igreja, bispo, eu estou vindo de manhã, ainda vou voltar de noite. Você está aqui fazendo o quê? Recebendo a palavra e as condições para a sua fé ser o quê? Renovada, para que você resista firme na fé mais um ano que vai vir. E se eu falar para você, se eu falasse para você: o ano 2024 vai ser um ano de plenitudes, de maravilhas, vai ser um ano de, olha, só sorrisos e alegria, eu vou estar mentindo. Talvez seja mais difícil que 2023, talvez haja mais lutas que 2022, talvez já seja pior que 2020. Eu vi uma pregação esses dias, uma pregação de final de ano. Coincidentemente eu fui assistir uma pregação e calhou, não sei se porque é a época, o próprio
o YouTube já mostra uma pregação de final de ano. E eu vi uma pregação do Cláudio Duarte. Quem conhece o Cláudio Duarte? Eu gosto dele. Mas às vezes exagero um pouquinho das piadas, mas também eu gosto dele no contexto geral. Para mim é um cara sério. Só que ele estava fazendo a pregação de passagem de ano de 2019 para 2020. Aí ele fala: 2020 vai ser um ano de vitórias, de bênçãos, de conquista. 2020 foi o ano da pandemia. Foi o pior ano da história da humanidade. Mas ele estava pregando, profetizando que ia ser um ano de vitórias, um ano de, olha, plumas e paetês, vai cair o algodão doce do céu. E foi o pior ano da história da humanidade. Nunca na história existiu epidemias, peste negra, o ebola, peste bubônica, febre amarela, epidemias, pandemia nunca. Nunca morreu tantas pessoas na história da humanidade, nem na Segunda Guerra Mundial. Nem na Segunda Guerra Mundial morreu tanta gente como morreu em 2020. Então, se eu falasse que 2024 vai ser um ano, olha, de maravilhas, agora eu posso dizer para você o seguinte: que se você passar com Cristo, Paulo está dando a receita aqui, um testemunho, ó. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para a excelência do poder que seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Está entendendo? Está pegando agora? Está pegando agora? A diferença dos que não têm Cristo é que são apenas vasos de barro lá fora. Vai vir luta, vai vir perseguição, vai vir crises e as pessoas vão perecer. Mas nós que temos Cristo, vai vir luta, vai vir perseguição, vai vir crises, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Vamos superar, vamos suportar, vamos tolerar, vamos resistir. Como Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio tempestade, e veio os ventos, e veio as ondas, e bateram com força, e ele continuou de pé. Porque se você não tivesse entendimento, vem uma luta, vem uma perseguição, uma palavra, ó, você vai ter boas notícias. Você tem que aprender uma coisa: quando você ouve o homem de Deus falar, você vai ter boas notícias, o diabo corre na frente para preparar as massas. Ele corre na frente. Aí você vai, não creio, eu vou receber boas notícias. Aí vem massa, aí você, poxa, mas o bispo falou que ia ser boas notícias. Não existe boas notícias sem o diabo vir na frente para trazer as massas. Não existe. E Jesus disse para Jairo, quando Jairo falou que ia estava doente: eu vou lá curá-la. Ou seja, eu vou te levar uma boa notícia. Ela vai ficar curada. Ela vai ficar futuro, presente ou passado. Vai ficar futuro ou passado. Ela vai ficar curada. Aí vieram os servos dele na frente correndo: não incomodes mais o mestre, a sua filha já está morta. Jesus disse: você vai receber a vitória. O diabo disse: não, a derrota já chegou. Jesus disse: você vai ter notícia de vida. O diabo veio na frente dos mensageiros: não, a morte já é iminente, já era. E a Bíblia diz que Jesus prontamente disse: não temas, crê somente. A notícia ruim chega, é o que Paulo está dizendo. A gente passa a luta,
passa batalha, passa tribulação, porém a gente não desanima, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O diabo está sempre levando a gente, por causa de Jesus, a situações de morte. Já percebeu? Aí você fala, por quê? Diabo arma laço daqui, arma laço dali, e você fica ali, agora, Senhor, como que eu vou me livrar dessa situação? Paulo está dizendo, sabe por quê? Que nós somos sempre entregues à morte? Para que a vida de Jesus que está em nós se manifeste. Porque a palavra diz, tragada foi a morte pela vida. Ô morte, aonde está o teu aguilhão? Jesus Cristo ressuscitou. A vida que está em nós, que é Cristo, é maior que a morte, que é a destruição de Satanás. Então, se você entrega em situações que não há saída, como nós vemos testemunhos aqui, situações de morte. Uma irmã falou, deu cirrose. O outro irmão chegou e falou, o médico ensinou no meu coração. O médico falou para mim também, quando eu fiquei na UTI, eu infartei. Falou para minha família, falou para mim, se você andar, você morre. Falou para minha família, ele vai morrer. Não falou que ele pode morrer, falou que eu ia morrer. A irmã do médico do hospital, que era obreira, falou para o pastor, que é sogro do meu filho, é casado com a filha desse pastor, meu filho Mateus, que mora no litoral. Ela foi para mim e falou assim, olha, é hora do bispo, porque o coração dele está podre, segundo os médicos. A morte veio me visitar, mas eu disse várias vezes na UTI, eu não vou morrer. O meu coração não tem nada. E os últimos exames, os médicos se surpreenderam porque o coração estava perfeito. Esses dias eu fui no check-up geral. Graças a Deus, tudo bem. Já é a terceira vez que eu faço check-up, tudo bem. Exame de sangue, fui no urologista, fui no cardiologista, foi isso aqui. Só não fui no macumbeiro. Para testificar que a vida tragou a morte. Como meu irmão chegou e falou, olha, os meus novos exames, meu coração está perfeito. Ao exame do meu fígado, eu não tenho mais cirrose. Quantos de vocês aqui receberam o diagnóstico de morte, receberam uma notícia ruim, ou parecia que não ia ter saída, e olha você aqui hoje, amém? Você foi entregue à morte, Deus permitiu para que se manifestasse Jesus na sua vida, que é a vida. E está dizendo isso aqui, ó, levando sempre o corpo a morrer. Aí diz assim, ó, versículo 11, repetindo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quer dizer, o poder de Deus se manifesta no meu corpo, e aquele diagnóstico vira, aquela má notícia vira boa notícia, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas estas coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, Paulo está dizendo. O desânimo não vem de Deus, amém, gente? Não desanime, até aqui nos ajudou o Senhor.
Olha nós aqui, mais um 31 de dezembro de pé. Olha você de pé. Tem um louvor que fala, né? Avisa lá que eu estou de pé, não tem? Tem um louvor que fala, avisa lá que eu estou de pé, né? Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Sabe qual a diferença do nascido de Deus do nascido da carne? É que o nascido da carne, ele ainda que queira mostrar que pode, e ele quer atribuir a força do braço, e você vê os livros, né, que existem nas prateleiras das bibliotecas, ou hoje nos audiobooks, ou na internet você baixa qualquer tipo de livro, você pode ver vídeos, você pode ler, você pode ouvir. Muitos escritores de autoajuda, coaches, ensinam que você consegue, que você pode, que você é isso. Livros motivacionais. Aí o homem acredita, o homem exterior acredita que consegue ser feliz, ele até conquista dinheiro, mas a família é frustrada. Ele até conquista a fama, mas a saúde dele é abatida. Ele até conquista coisas, mas outras faltam. E no final, mesmo ele conquistando tudo, porque você vai ver casos até lá fora de pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, bem-sucedidas moralmente, bem-sucedidas na família, tem esposa, tem filhos, bem-sucedida aparentemente em tudo, mas quando ela chega no ápice da conquista, ela se entrega num abismo profundo de tristeza. Eu já tive tanta gente assim pela vez da igreja, que tinha de tudo, mas vivia como se não tivesse nada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra principal da construção, é a base, é o alicerce. A palavra fala que Deus fez o homem com um vazio no coração, para que no fim ele saiba que somente a palavra, somente Deus preenche esse vazio. E o homem chega no fim da vida frustrado, como os caras, a sensação que está faltando alguma coisa. Então o homem exterior está bem, mas o homem interior está corrompido. Por quê? Porque a natureza do homem é caída. O homem é caído, porque ele foi destituído da glória de Deus. Mas quando você é nascido de Deus, ainda que o seu homem exterior, quem é o homem exterior? É o que enfrenta a luta, é o homem físico, é o homem que trabalha, que está vivendo nessa vida e tem as consequências dessa vida, e constitui família ou não, casa ou não, ou faz a obra ou não, enfim, o homem exterior é o homem físico. E por mais que você venha de repente se corromper, ou seja, cair, perder, sofrer, se você é nascido de Deus, se você tem Cristo dentro de você, Deus levanta você novamente. Amém? Por isso que a palavra fala que o cair é do homem, mas o levantar é de quem? E na obra também é diferente. Você vai ver pastores, até bispos, que exteriormente parece que são, mas interiormente não são. Não são nascidos de quem? De Deus. É nascido da carne. E não quer dizer que está passando luta, que é nascido, não tem nada a ver com isso, não. Não é isso que demonstra, são os frutos da pessoa. Conquistar coisas não quer dizer nada. Não
Quer dizer, não, é bênção, mas não significa que a pessoa está em Cristo. Estar em Cristo são os frutos que vão mostrar se você é de Deus ou não. Amém? Então, até parece que são. O homem exterior aparece como homem de Deus, mas o homem interior é nascido da carne. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer quem ele é. Mas o homem de Deus é diferente. Ainda que ele venha falhar, ainda que ele venha desanimar, ainda que ele venha passar por uma luta muito grande, o homem interior o renovará novamente. Ele vai se levantar, porque a essência dele, a semente dele, não é a semente de Adão, é a semente de Cristo. Glória a Deus. Terminando diz assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação, está vendo como a gente é tribulado? A gente passa por tribulação ou não passa? Quer dizer que você não é de Deus? Não. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Agora olha só que bacana, ó. O que nós que somos de Deus temos que fazer? Paulo está dizendo aqui, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Os olhos, melhor dizendo, da fé. Você não pode se atentar com o que você vê, porque às vezes você olha em volta e só tem problema. Às vezes você olha na sua família e só tem confusão. Às vezes você olha para os seus filhos e você se sente frustrado porque eles não estão bem sucedidos, porque você começa a sofrer com os problemas deles. Então Paulo está dizendo: nós não atentamos para as coisas que se veem. Daqui a pouco, de repente, o céu escurece e vem uma grande tempestade. Eu estou vendo ela. Mas Paulo está dizendo: eu me atento, nós devemos nos atentar àquilo que nós não vemos. Quem está vendo Deus? Mas Ele existe como um ar que você respira, que você não vê. Ele está em todos os lugares. Ele tem todo o poder. A palavra diz que por meio dele vivemos e respiramos. O fôlego de vida de Deus está dentro de você. Um pedacinho de Deus está dentro de você. Amém? Porém, nós não vemos Deus, mas a nossa fé está em quem? Em Deus. Então Paulo está dizendo: não atentando para as coisas que nós vemos, mas sim para aquelas que nós não vemos. Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque Paulo diz: todas as coisas que nós vemos são temporais, daqui a pouco não estão mais. Essa luta que você às vezes se preocupa, uma hora vai passar. Quantas lutas que você passou que você até se esqueceu? Puxa na memória aí. Quantas vezes você chorou por coisas que você até se esqueceu, já passou? Foi ou não foi? Mas lá atrás, quando você estava enfrentando aquela situação, meu Deus, me ajuda, Senhor, e chorava, e não sei o que, seja no âmbito sentimental, um amor não correspondido, um casamento que não deu certo, um negócio que você quebrou, uma doença que parecia que ia te levar para a morte, ou uma doença de um parente seu, de um familiar seu, uma dívida impagável, e te tirou sono, e te fez chorar, e você se preocupou, e você se abateu, mas aqui você está agora de pé. Passou. Você às vezes nem o quê? Talvez se lembrou agora que eu falei. Se lembra aí? Aí você mesmo aquela vez lá.
Nossa, que luta que eu passei, meu Deus do céu. Eu tenho lutas que eu passei, misericórdia. Se eu for puxar na memória, perdas, dores, perdas de familiares, perda do meu pai, perda do meu avô, perda de pessoas. O meu irmão, o único irmão que eu tinha que faleceu há uns anos atrás. Perdas, dores, frustrações, despejos, dívidas, humilhações, injustiças, etc., perseguições, etc. Até na obra, de colegas falarem assim, ih, rapaz, o líder principal aí, sem ser o apóstolo. Vou falar que já até saiu da obra já. Passaram muitos bispos do Brasil, né? Do Brasil aí não gosta de você, ele vai fazer isso, vai tentar de tudo para te tirar. Ele já falou, eu vou tirar ele da obra. Mas por quê, rapaz? Ele não gosta de você. Você sabe que coisa errada dele, se prepara. Eu não acreditei. E tentou, fez de tudo. De tudo. Me colocou num lugar para auxiliar. E falou, olha, não deixa ele pegar no microfone, não deixa ele orar, não deixa ele fazer reunião, não deixa ele fazer nada. Colocaram para morar eu com minha esposa num puxadinho da igreja, sem móveis. Mas avisa lá que eu estou de pé. Ele não estava nem na obra, eu estou aqui. Porque eu sabia de coisa errada dele. E eu sei que o homem exterior daqueles que não são nascidos de Deus parece que são. E eu falei com o apóstolo, eu falei no telefone com o apóstolo. Eu só me perdoa, mas eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Mas não me convém falar. O tempo vai mostrar para o Senhor, eu falei para ele. Ele ficou bravo comigo, gritou comigo. Mas o tempo mostrou. Amém? O tempo mostrou. Traiu a obra, traiu ele, fez um monte de besteira, roubou a igreja, e nós estamos de pé. Então perseguições vão vir contra você, até de irmãos, até de pessoas que dizem que são e não são. Porque você ser perseguido por quem não é da fé é uma coisa, mas ser perseguido por os que se dizem ser é outra. Tem uma fala de, acho que é Voltaire que diz, né? Do século XVIII, diz assim: o Senhor me proteja dos meus amigos, que dos meus inimigos cuido eu. Aí, vem cá. Como é que é? Fala aí. O bispo está falando e eu estou lembrando aqui da última, eu acompanhei tudo isso que o bispo está falando, né? É verdade ou mentira isso aí? Tudo verdade, né? E mais um pouco, eu só vou entrar nos detalhes. Eu estou falando por cima só. Mas Jesus, a última bem-aventurança dele era: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem por causa da verdade, né? Exatamente. É porque eu assumi um trabalho dessa pessoa, e eu descobri muita falcatrua, e eu passei a ser uma ameaça. Você entende? Então pensou ele: não, eu tenho que destruir com esse bispo antes que ele leve as coisas que ele sabe. Então, dentro da obra, você pode ir para qualquer igreja, você vai ver o joio e vai ver o que? O trigo. Você vai ver o obreiro de Deus e o obreiro do diabo. Você vai ver membro de Deus e você vai ver membro do diabo. Você vai ver pastor de Deus e você vai ver pastor pior que o Satanás. Você vai ver bispo de Deus e bispo do diabo. E você vai ver caídos. Cabe você ser prudente, observar os frutos, para você ver quem são e os que não são.
E se você perceber que ali existe ou está quem não é, fique em paz, porque dentro de você habita Cristo. Amém? E a obra não é do bispo, a obra é minha, a obra é do apóstolo, a obra é da pastora, a obra é do bispo Jorge, a obra é do bispo fulano ciclano, a obra é de Deus. O bispo Alexandre um dia passará. Eu falo e repito: se Jesus não voltar aqui 100 anos, o apóstolo não vai estar mais aqui, eu e você não vamos estar mais aqui, mas a igreja do Senhor Jesus vai continuar aberta, e almas vão continuar sendo ganhas, porque o homem faz bagunça. O homem, ele bagunça as peças, ele quando usado pelo diabo, ele faz uma bagunça danada. Mas Deus colocará todas as peças no lugar de volta. Glória a Deus. No final, a justiça sempre vai prevalecer. Sempre vai. Paulo está dizendo aqui, e eu falo isso como testemunho da minha vida também: temos, porém, este tesouro de vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Eu sei o que é ficar atribulado. Eu sei o que é ser perseguido por pessoas que se dizem irmãos de obra, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Puxa vida, fulano que é o meu mal, o que eu fiz? Mas não desanima. Amém? Se entristece, se chateia, mas não se abate. Fica atribulado, mas não desiste. Porque eu sei que eu tive encontro com Jesus. Eu sei o que está na minha vida. Eu não preciso provar nada para ninguém. Naturalmente, quem convive comigo vai ver que habita Deus na minha vida. Assim também com você. Coloque Jesus Cristo como prioridade na sua vida. Ele tem que ser a paz da sua vida, porque o resto passa. Mas Ele estará conosco pelo século dos séculos. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, quer dizer, não em pecado, mas vestidos com a veste do Cordeiro. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis,
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Glória a Deus. Qual é o nosso principal objetivo? Conquistar a casa própria, um novo emprego, ver os filhos bem, ou a salvação? A salvação. Esse é o nosso principal foco, porque tudo vai passar. Passou mais um ano e no outro, mas um dia nós não vamos mais contar, não vai mais ter feliz ano novo. Um dia estaremos para sempre com aquele que está fora do tempo. Não vai mais ter noite, não vai mais ter relógio, mas haverá a glória de Deus para todo sempre na nossa vida. Oh, Pai querido e amado, obrigado, Senhor. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor é conosco. Obrigado porque sabemos que nesse ano de 2024 teremos lutas, mas teremos vitórias. Passaremos por tribulações, mas não vamos nos abater. Passaremos por angústia, mas não vamos perecer. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Adore a Ele, igreja. Adore de todo o seu coração. Fogo não me queima, nessa noite não vou afundar, pois estás comigo. Eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, pois estás comigo. Não estou sozinho. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e as glórias de novo
que houver, venha o que vier, tu irás prover de novo. Eu creio em ti, pois eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti, meu Deus. Nós cremos, meu Deus, nas tuas promessas. Sabe, Deus, só me resta agradecer por tudo aquilo que o Senhor é e fez na minha vida e na vida de todos aqueles que neste lugar estão a te adorar. Que ano bom, mesmo Deus tendo passado uma tempestade tão grande chamada pandemia, em um único ano o Senhor tem compensado tudo de bom, e nós queremos te agradecer por esse ano maravilhoso. Eu quero te louvar pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos. Ah, Deus, quantas notícias boas eu recebi esse ano, de tudo aquilo que o Senhor fez em benefício da minha casa. E por isso, Deus, não nos resta outra coisa a dizer que o Senhor é o único bem valioso da nossa vida. O Senhor é o nosso bem maior. E por isso, Deus, não temos necessidade de nenhuma outra coisa a não ser da tua presença. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és bondoso. Se eu andasse um ano de joelho, ainda não pagaria as benesses que o Senhor, durante esse ano, fez acontecer em nossa vida. Só o fato, meu Pai, de todos nós estarmos aqui na tua presença de pé, te adorando, te bendizendo, não tem preço. Todos aqueles, meu Deus, que aqui estão, só estão porque são mais do que vencedores, por meio daquele a quem nos amou. E por isso, Deus, só nos resta agradecer. Obrigado pela vida de cada pessoa que durante esse tempo, Pai, esse ano tem buscado a tua presença. Talvez, meu Deus, cheio de algumas adversidades, dificuldades. Algumas pessoas, Pai, passando até por lençóis, mas que esse ano, meu Pai, até meia-noite, porque o Senhor mudou o tempo, faltando milésimo de segundo, ainda que essa pessoa até essa data não tenha enxergado a tua bênção, mas até essa virada do ano, ainda hoje, o Senhor, que é o dono do tempo, vai fazer acontecer tudo aquilo que ela tem buscado esse ano, que ainda não aconteceu. E ela vai virar o ano com tudo de bom que nas tuas palavras está escrito que irá acontecer. Quando, meu Deus, o relógio chegar à meia-noite, haverá um grito não de choro, mas um grito de um glória a Deus bem alto, porque tuas promessas estarão se concretizando na vida dela. Essa é a minha fé, e assim vai ser conforme a tua palavra. E só quem acredita diga glória.